E o Papo Campeiro está aqui com mais um Papo Cast, o último desse ano. Vamos fazer uma retrospectiva? E ninguém melhor para conversar com a gente, um convidado muito especial, o nosso diretor artístico do MTG Paraná, Fernando Andreatta. Seja muito bem-vindo ao Papo Campeiro e ao Papo Cast, Fernando. Muito obrigado, Bia. Obrigado ao Papo Campeiro, obrigado ao amigo Clóvis pelo espaço, pela oportunidade. Demorou, né? Mas conseguiu se encontrar para conversar. Agradeço mesmo pela paciência também. Muito trabalho, muito trabalho. Graças a Deus, bastante trabalho e um resultado muito positivo. E fico feliz em poder encerrar essa minha participação na diretoria artística do MTG do Paraná, fazendo um resumo e de fato, prestando contas aqui, né? Para a sociedade tradicionalista sobre o que a gente fez, o que a gente acredita e desejando muito sucesso para as novas gestões, para o que ainda vem por aí. Na realidade, é para trazer um pouquinho da tua história, né, Fernando? Porque o que a gente vê é sempre o diretor artístico correndo, né? Correndo e resolvendo tudo para nós. Mas vamos saber um pouquinho da tua história, para o pessoal dizer assim, nossa, mas onde é que surgiu, Fernando? Da onde que ele veio? Como é que ele começou, né? Então, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória tradicionalista. Legal. Bom, eu comecei criança, né? Isso vem de casa. Inclusive, agradeço imensamente aos meus pais por terem me apresentado desde muito cedo a tradição gaúcha, né? Então, comecei ainda lá em Juí, no Rio Grande do Sul, declamando, participando da invernada de dança do CTG. Na época também participava da campeira, era um outro momento que a gente conseguia circular tudo entre todas as invernadas, exatamente. E aí começou a minha trajetória e logo meu pai teve uma transferência de trabalho para Curitiba e eu ainda era criança, né? E por óbvio a família acompanhou e viemos nos erradicar em Curitiba, isso no ano 2000. E aí a partir do ano 2001 comecei a participar da invernada artística do CTG 20 de setembro em Curitiba, onde eu fiquei participando das categorias Mirim e Juvenil até o ano de 2006. E no ano de 2007 eu fui participar da invernada artística do CTG Querência Santa Mônica, onde sou filiado até hoje, e tive uma trajetória muito feliz lá, muito alegre. Conheci minha esposa, né, a Dani, inclusive já queria na largada aqui agradecê-la, porque ela foi a minha diretora artística adjunta nessa gestão e sem dúvida, sem ela não teríamos feito nada do trabalho que foi feito, né? E enfim, aí tive uma trajetória lá dentro, fui membro da patronagem, fui diretor artístico durante a gestão de 2012 até 2014. Sempre um peão, um contribuinte da entidade. Cheguei a dar aula de dança para grupo juvenil, até mesmo para o grupo adulto durante um período. Sempre contribuindo, né? Sempre fui um trabalhador do tradicionalismo, sempre de maneira... voluntária. De maneira voluntária, exatamente. E isso é que eu acredito, né? Então a gente sempre contribuiu dessa forma e acabou que no ano de 2022 nós decidimos dar uma parada com uma participação ativa, né? Precisávamos nos dedicar a algumas tarefas familiares, enfim. E ficamos então no ano de 2023 ausentes. E aí tive a surpresa aí na metade para o final do ano de 2023 de ser convidado pelo meu grande amigo e irmão Luiz Otávio, que era então o diretor artístico do MTG do Paraná. Ele me perguntou se ele poderia indicar meu nome para a sequência, para a próxima gestão, se eu aceitaria. E eu fiquei muito honrado pelo convite, assustado. Assusta, sempre assusta. Não sabia o tamanho, sabia que era muito grande a responsabilidade, mas não sabia exatamente o que encontraria, né? Então fui para casa, conversei com a Dani, né? Entendemos que sim, que talvez fosse o momento, sim, já que estávamos então sem participar ativamente, desvinculados, vamos dizer assim, diretamente da entidade, que a gente pudesse então devolver para o tradicionalismo aquilo que a gente se alimentou durante toda a nossa vida, né? Conhecimento, então, né? Exatamente. A minha formação profissional, pessoal, familiar, enfim, ela passa 100% pela tradição gaúcha, né? Pelo convívio dentro de uma entidade, dentro do CTG, por participar dos eventos do tradicionalismo, por seguir à risca a carta de princípios do valores tradicionalismo, por vivenciar os valores tradicionalistas na nossa vida, né, no dia a dia.
E isso contribuiu muito para a minha trajetória. E eu não tenho dúvida que a pessoa que eu sou, as poucas qualidades que eu tenho, muitas delas foram forjadas e criadas dentro do meio tradicionalista. Então, eu tenho um imenso respeito pelo tradicionalismo e acho que quando a missão nos chama, é um chamado mesmo, né? Então, quando veio esse convite, eu falei, bom, acho que talvez então seja realmente a hora da gente trabalhar aqui nessa gestão abnegadamente para devolver um pouco pro tradicionalismo aquilo que a gente tanto absorveu, né? Então, hoje, minha família nasceu dentro do CTG, né? A gente se conheceu dentro do CTG e isso para mim é impagável, né? Então, todo esse esforço, o máximo esforço que a gente pode fazer, ainda é pouco para devolver tudo que a gente ganhou. Então, acho que acreditei muito nisso e acabei aceitando o desafio e cá estou encerrando uma gestão com muita alegria. Não, e um pouquinho antes, né, até tu esqueceu de comentar, mas um pouquinho antes tu tinha sido convidado para ser diretor de declamação, porque, né, foi quando eu era diretora, eu passei o cargo para o Luiz Otávio e ele queria passar o cargo para ti, lembra? Mas foi bem nessa época que tu falou, não, agora vou dar uma parada, então o convite, já tinha vindo um convite anterior, daí no próximo não teve como dizer não, né? Então, mas foi uma gestão brilhante. Mas teve alguns desafios, mas esses desafios é para daqui a pouquinho. Agora nós vamos ouvir um pouquinho de música boa e daqui a pouco voltamos com os desafios dessa gestão do nosso diretor artístico. Sabiá não cantou mais, feito eu senti tua falta. Ficaram tristes as manhãs, não se ouve a sua flauta. Até mesmo bem te vi, quem cantava tua chegada voou pra longe daqui, foi cantar noutra morada. João de Barro, meu vizinho, perdido da companheira, deixou o rancho sozinho, foi morar noutra porteira. João de Barro, meu vizinho, perdido da companheira, deixou o rancho sozinho, foi morar noutra porteira. Beija-flor por desamor, nunca mais fez outro ninho, nem foi mais de flor em flor, ferido a ponta de espinho. Os quero-queros posteiros, de tanto te querer bem, foram pra outros potreiros, pra não querer mais ninguém. Tudo em volta entristeceu depois da tua partida. O pago emudeceu, calou-se o canto da vida. Tudo em volta entristeceu depois da tua partida. Tudo em volta entristeceu, calou-se o canto da vida. O pago emudeceu, calou-se o canto da vida.
agora vamos saber dos desafios, porque não foi fácil, né, Fernando? Porque a gestão do Luiz Otávio foi uma gestão muito elogiada e é muito mais difícil quando você vem digamos, é passado a caneta ou o bastão, né? Essa gestão que você vem de uma pessoa competente, você tem que, no mínimo, manter. E daí a cobrança é grande. Então, conte para nós, quais foram esses desafios? Perfeito, Bia. Acho que você trouxe a realidade, assim. O primeiro grande desafio, assim, eu queria muito aproveitar esse momento para enaltecer o trabalho do Luiz Otávio. Eu acho que foi uma gestão irreparável, assim, né? Ele tinha um grande desafio, que era reestabelecer, vamos dizer assim, a confiabilidade do processo, assim, trazer de novo as pessoas, os tradicionalistas, a valorizarem, né, o produto artístico do MTG, que seriam os eventos relacionados ao FEPART, e ele fez isso brilhantemente, né? Então, com uma gestão irretocável, transparente, ética, responsável, né? E isso, com certeza, era o maior desafio, né? Não deixar a peteca cair. Eu agradeço muito a ele, porque ele foi um mentor nessa trajetória, então... Na transição, né? Na transição e até hoje, né? O telefone dele está sempre disponível para mim, eu sou muito grato por isso, porque eu, várias vezes, tive que tirar dúvidas, perguntar, me aconselhar, né? E ele foi uma dessas pessoas que me ajudou muito a passar pelas dificuldades que foram impostas durante a gestão. Então, sou muito grato e acho que o movimento também tem que ser muito grato ao Luiz Otávio pela brilhante gestão que ele fez. E sim, então o desafio era grande. E aí, quando a gente chegou, a gente percebeu, eu percebi um grande desafio, assim. Logo nos primeiros movimentos, os primeiros contatos, né, com as entidades, com os patronagens, com os diretores artísticos. E o maior desafio que eu entendi é que havia, de senso comum, assim, uma priorização da competição ante ao ideal tradicionalista. E esse desafio de mostrar para as pessoas que talvez a competição é somente a forma que a gente tem de cultuar as tradições e que, na verdade, a essência, ela vai muito além da competição, ela vai muito além de quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar, quem vai levar troféu e quem não vai. Era, de fato, o maior desafio, né? Tentar transparecer isso, tentar mostrar isso. Não é uma coisa muito tangível, né? Muito fácil de mostrar, então tem que ser muito nas atitudes, muito na nossa postura, muito quando a gente tem a oportunidade de falar, sempre falar sobre isso, e tentar conscientizar mesmo as pessoas. E o mundo hoje é muito comercial, né? Você tem que ter ou o dinheiro envolvido, ou o troféu envolvido, você tem que ter algo em troca. O mundo hoje te cobra isso. Exatamente. E aí o desafio era bastante grande nesse sentido, assim, da gente tentar trazer um pouco mais essa consciência. Isso não tinha a ver com a gestão, com a diretoria, com o MTG. Assim, é o senso comum da comunidade tradicionalista, porque, de fato, a gente entende que foi assim que foi feito. Alguém lá atrás desenhou esse modelo de evento, né? E ele é um evento que tem muito sucesso. Acho que a competição, ela, de fato, mobiliza as pessoas. Sim. Entretanto, nós temos que entender que o objetivo final, né, os troféus que a gente distribui e as pessoas ganham com muita honra, lá na frente, daqui a alguns anos, ou talvez décadas, ele vai ser mais um objeto, enfeitando uma prateleira, talvez, ou provavelmente, como no meu caso lá em casa, guardado em caixas, né? Quando o cupim não come. Quando o cupim não come. Ou seja, ele já não é mais o essencial. E o essencial é o que a gente viveu nesse momento, né? O que a gente aprendeu, como a gente conviveu, o que as novas gerações também absorveram disso, né? Então, quando a gente percebeu isso, a gente entendeu que realmente seria desafiador. Eu acho que não chegamos ao final dessa tarefa. Eu acho que isso é uma tarefa que vai perdurar por bastante tempo ainda. Vai ter muitas... Na verdade, você jogou a sementinha. Exatamente. Vai ter muitas gestões que vão ter que continuar ainda fortalecendo esse discurso. A gente tem gerações que precisam ser educadas nesse ambiente para que entendam isso, né? Que talvez é muito mais valioso a gente depois que a gente participou, a gente ficar lá e esperar o próximo para assistir a arte que ele tem ali para demonstrar e poder aplaudir, poder apreciar, do que simplesmente ficar esperando ele para comparar a minha nota com a nota dele. Então, isso é uma consciência coletiva que não é tão simples de resolver. Eu acho que sim, a gente conseguiu tocar algumas pessoas com isso, eu acho que isso é relevante, a gente já percebeu nesses 2 anos a mudança de atitude de vários amigos aí, tradicionalistas, que professores, né? Professores de dança, diretores, enfim, que vieram
e engajaram nessa nossa visão, né? E eu fico muito feliz por isso. E eu espero sim que a gente possa perdurar, né, esse pensamento, esse sentimento coletivo para as próximas gerações. Porque, na verdade, o nosso maior desafio, o nosso maior adversário, vamos dizer assim, não é o nosso outro colega que está ali fazendo a mesma coisa que nós, lutando pelo mesmo ideal que nós, né? Talvez o nosso maior adversário seja as mazelas da sociedade fora do tradicionalismo, que a gente tem aí um ambiente onde a gente pode fortalecer nossos valores, se reunir enquanto comunidade e sim reverberar através da nossa coletividade, do nosso respeito, do ambiente sadio que a gente cria, algo melhor para a sociedade como um todo. Dali para fora, né? Para fora. É essa a nossa diferença, é isso que as pessoas têm que entender. Mas concordo com você, é o mais difícil. Mas não é impossível. Alguém tem que começar e você teve essa ideia que eu acho maravilhoso. Eu acho que tudo tem o seu tempo. O Luiz Otávio teve que chegar para colocar a casa em ordem, né? Preparar a terra para a semente. Perfeito. E você plantou a semente. Agora, as próximas gestões têm que cuidar para que esse fruto, que essa árvore cresça, né? Ela tem que ser regada, ela não pode ser deixada no sol escaldante, né? Perfeito. Então, daqui para frente, principalmente invernada mirim, né? Sim. E a juvenil, hoje nós temos que cuidar muito da juvenil, porque o mundo está muito difícil, né? Como você diz, as mazelas estão grandes. Mas nós temos mais papo, mas eu tenho uma surpresinha para vocês. Daqui a pouquinho o Fernando volta e agora mais uma surpresa para vocês. Quem me dera ser forte como os ventos das campanhas e entrar entre as entranhas do pago, ainda virgem, para laçar de volta o espelho vivo de minha alma que perdi entre as andanças, buscando contos nos meus castelos de criança. Porque o que os meus olhos embriagados de medo presenciaram fez meu coração cabordeiro sangrar até perder o prumo, como o eco dos ventos nas canhadas vazias. Vi homens, em nome da conquista, semearem a guerra. Vi a mão negra da morte colhendo esses homens. Vi entreveiros e levantes de guerra em busca de paz, e vi a paz cativa à sombra das igrejas. Resolvi então ficar no meu rancho, replantar raízes, construir matizes da tapera e de fazer galpão, onde o fogo de chão estará sempre rodeado, e ao servir o mate bem cevado, mostrarei aos que passarem que somos tranças de um mesmo tento, brotadas da mesma terra, e que os que aqui ficaram são sementes, são a essência deste que denominam país, mas que nós chamamos querência. E agora nós temos também mais uma novidade, né? O diretor artístico, o Fernando Andreatta, conversou com as patronagens do CTG durante esses 2 anos. Como que foi essa conversa? E o porquê dessa conversa, Fernando? Que bom. Bom, essa pergunta, Bia. Eu acho que talvez, quando a gente foi convidado a assumir essa gestão, o que a gente mais poderia fazer era dividir a experiência que nós havíamos tido enquanto diretores artísticos de uma entidade com os demais
colegas, né? E a gente foi procurado por diversas CTGs, e, inclusive agradeço a todos, não vou nominar porque não tenho autorização aqui para isso, mas o que a gente percebeu é que a gente tentava justamente trazer essa visão, né, mais holística da coisa, enxergar o todo, né? Então, a gente percebe, por exemplo, as lideranças, os agentes das entidades, hoje já bastante engajados nesse desafio que eu falei. Muitos mudaram mesmo o comportamento, tiveram ações práticas baseadas no que nós conversamos, e a gente agradece muito a isso, recebemos inclusive bastante retorno deles, falando, lembra que a gente conversou, então a gente fez. Isso é muito, muito positivo da gente ver. E qual que foi o acesso, né? Basicamente a gente tentou trazer para as entidades a responsabilidade mesmo de cada patronagem, de cada diretoria artística, de cada CTG. A gente via muito, né, e ainda acaba vendo, ainda não são... o avanço ele não acontece... É gradativo. É gradativo, não acontece todos ao mesmo tempo. Então, a gente percebe já alguns CTGs que entenderam isso, né? Por exemplo, então, existia muito uma personalização da artística, do departamento artístico de uma entidade na figura do instrutor de danças tradicionais. Então, existia existe ainda, mas talvez mais antes, uma responsabilidade exacerbada em cima da figura do instrutor de danças, uma cobrança indevida, na minha opinião pessoal, da entidade para ter um resultado, para ganhar um troféu, enfim, para ter um prêmio, e que recaía muito sobre essa figura do professor Como se toda a culpa ou a vitória fosse só dele. Como se toda a responsabilidade fosse dele. E, na verdade, ele é um dos agentes importantes. O professor, o instrutor, ele é fundamental. Ele é talvez o maior exemplo, Sim. o maior espelho dos alunos. Entretanto, responsabilizá-los 100% pelo sucesso ou pelo não sucesso, e até a questão de medir o sucesso através do troféu, para mim é uma coisa que é um pouco fora do que nós enxergamos como coletividade, né? E ninguém faz nada sozinho, ele precisa de uma equipe. Exatamente. Então, na verdade, o maior engajamento que a gente pode ter numa entidade é a quantidade de participantes, e não especialmente se ele vai ganhar um troféu ou não, né? Então, o instrutor, ele era muitas vezes cobrado erroneamente pelas entidades por um resultado, por um título, por um troféu, que na verdade a responsabilidade dele é muito além disso. Não é só ele ganhar um troféu. Hoje em dia, a gente percebeu isso com sorte, quem esteve participando e vivenciando o último FEPART, artisticamente o evento evoluiu bastante, ele é um evento muito rico, os trabalhos são de nível profissional, não é mais... É um festival amador e sempre vai ser. Nós somos todos amadores enquanto tradicionalistas, né? Porém, o nível de dedicação, de investimento, de pesquisa, de aprofundamento é gigante. As pesquisas são É fantásticas. altíssimo, é profissional. É artigo científico. Exatamente. Então é um produto cultural muito rico hoje. Então vai ser cada vez mais difícil você lograr um troféu de primeiro lugar, de segundo lugar. É cada vez mais desafiador. Então, talvez seja o momento das entidades, e a gente tentou trazer isso para as patronagens e para as diretorias artísticas, olharem por outro viés, e não esperar o troféu, e não buscar especificamente o troféu de primeiro lugar, mas sim olhar para o trabalho, né? Então, envolver a entidade nesse trabalho. É papel de toda a entidade ajudar as invernadas de dança, por exemplo, a conquistarem a temática, a construírem aquela temática, a construírem aquele... O quanto eles não aprendem com essa pesquisa, com o contexto... Poxa, por que as entidades não envolvem de verdade, assim, integralmente o departamento cultural nas pesquisas temáticas, no desenvolvimento das indumentárias dos seus grupos de dança? Então a gente tentou trazer essa visão um pouco mais abrangente da coisa, de levar a entidade como um todo a participar, não responsabilizar uma única figura que muitas vezes, inclusive, é taxada como chato, polêmico. E não dá conta, era um instrutor, e na verdade ele é mais uma vítima da gente não enxergar o sistema como um todo, né? E é isso que a gente tentou trazer, né? Claro que no começo a gente talvez errou um pouco até entender, até ter essa concepção total da coisa. A gente ouviu muito essas pessoas, os instrutores principalmente, eu ouvi vários deles. A gente acabou tomando decisões, e aí eu queria trazer aqui, empoderar aqui e nominar, porque a gente acaba não nominando muitas vezes as pessoas que nos ajudaram nisso são os nossos subdiretores de cada modalidade, né? Então a gente tem lá na Chula o Marcelo Teles,
que agradeço ele imensamente por topar a parada. Ele já vinha na gestão anterior do Luiz, ele continuou um trabalho brilhante. Quero agradecer a Zimara, que nesse segundo ano da gestão assumiu a pasta das danças gaúchas de salão, uma modalidade que cresce, que tem um nível altíssimo artístico, né, de qualidade, muito difícil identificar quem que vai ser o melhor. Assim, são lá na final do FEPART são 12 casais muito bem preparados, né? Então é uma modalidade linda de assistir. O Cauê na declamação, o Cauê já vinha avaliando antes também, então já era avaliador anterior. Já tinha uma sequência, e o Cauê Bump, então, fez um trabalho muito, muito bom na declamação, assim, mantendo o nível de E cresceu também. Crescendo a modalidade, bastante gente, principalmente das categorias mirim. Caos também, né? Que é legal, a modalidade de causo, com dezenas de participantes. Trova reviveu. Reviveu a trova, exatamente. Então, um trabalho muito bem feito, assim, que eu sou muito grato também ao Cauê. Um trabalho fantástico do Alexandre Greco na música, né? Então o Alexandre sempre tendo que cuidar de 2 palcos, né? A música tem o palco do instrumental, o palco dos intérpretes, e ele conseguiu tratar com muito respeito, com muito zelo, com bastante tranquilidade, a gestão, as pessoas. A gente sempre teve muito esse cuidado com as pessoas e sempre tentamos acertar muito com as pessoas, né? E ouvir todos e acolher todos da melhor maneira possível. E essas pessoas, e aí tem que falar ainda do Lucas, né? O Lucas Brustolin, que começou com a gente no primeiro ano na dança de salão, sanou a dança de salão, e aí justamente pegando o gancho de que nós estávamos ouvindo os agentes dali, os diretores artísticos, os instrutores de dança, a gente percebeu que nós precisávamos ter alguém aqui da nossa gestão do Paraná que ouvisse essas pessoas e que tentasse conhecer esses professores, a realidade do Paraná. A realidade nossa, né? Que pudesse ser um elo entre a comissão avaliadora, efetivamente, que a gente normalmente traz de fora, nas danças, né? Trazia de fora, para ajudar. O objetivo nosso era contribuir com todo mundo para chegar exatamente no que nós chegamos na final do 35º FEPART, que é um produto artístico melhor. Ou seja, a gente conseguiu, com essas pessoas, com o trabalho abnegado, então agradeço muito ao Lucas por isso, ouvir esses agentes, os artistas, e trazer melhorias para eles, para que pudessem ter os trabalhos melhores. Foi o primeiro ano que a gente deixou um legado para o MTG, que é a participação do Departamento Cultural na parte de indumentária. Isso é uma coisa que para mim faz muito sentido, já é assim uma referência que a gente trouxe do Rio Grande do Sul, já é assim lá. E não fazia sentido, na verdade, ter um afastamento, né, da invernada cultural com a invernada artística. Sendo que na minha visão, a cultural ela tem que permear todas as invernadas, porque é ela que... Ela é a base, na realidade. Exatamente. Ela que guarda o segredo, né? Que ela é a dona da pedra fundamental. Exatamente. E a gente precisa se abastecer disso, né? Então, a gente fez esse trabalho pela primeira vez. Eu agradeço também a Monique, diretora cultural do MTG, por ter aceitado. Então, ela montou a Monique com pessoas de relevante conhecimento, montou um colegiado. Esse colegiado foi responsável por avaliar e por instruir. Até acho que esse ano a gente usou pouco elas, eu até conclamo aí as entidades a usarem mais esse colegiado a partir de agora para tirar dúvidas, né? Então, o que a gente via, né? A gente via muitas entidades na parte de pesquisa de indumentária, principalmente, contratando, ou seja, pagando para algum pesquisador fazer o serviço de fora, e nós temos pessoas aqui que têm competência para isso. Exatamente, que eu acho que, eu entendo que justamente era uma questão de maturidade desse conceito de envolver a entidade, que talvez faltava alguém trazer isso, e a gente está agora aqui falando e tendo a oportunidade de deixar isso registrado, e também falamos ao longo dessa gestão com várias patronagens que nos procuraram sobre exatamente isso, né? Mas que a gente envolva a entidade, para que você tenha um trabalho que tenha uma identidade da entidade. Aí que eu ia chegar. Quando você contrata um pesquisador de fora, por melhor que ele seja, toda a fundamentação que ele traga não é esse, mas você perde um pouco da tua identidade. Exato. O da casa, o pesquisador da casa, o professor da casa, ele tem competência para isso. Com certeza. Né? O colegiado ajuda no decorrer do ano, porque daí é a tua indumentária. E a indumentária não é só uma vestimenta. Exatamente. Bem, eu sou suspeita de falar, né? Ela conta a história das danças, ela conta a história do teu individual, né? Pode ser até uma indumentária, não, mas a nossa indumentária é toda igual. Tá, mas a tua roupa não é da mesma medida do teu companheiro ou da outra prenda que está do teu lado. Ela tem a tua identidade.
sabe? E isso você tem que transparecer na hora que você faz a pesquisa. E o avaliador que está do outro lado sabe. Exatamente. Você consegue transmitir, transparecer isso. Por isso que eu invisto e eu, sabe, sempre falo, faz em casa. Exatamente. É o que a gente acredita. E até mesmo a modelagem, né? Sim. Você sabe o que aquilo fica bom no teu grupo e o que não fica bom no teu grupo. As minhas meninas não vão gostar desse traje, elas não vão se sentir bem. Se vocês não se sentem bem com o traje, reflete na dança. Exato. Então a gente tentou fomentar isso e incentivar isso. Já vimos várias entidades fazendo isso esse ano, ficamos muito felizes por isso. Que bom. Esperamos que a partir de agora mais entidades Cresça. tenham essa visão de envolver as suas pessoas, de envolver o seu departamento cultural, de entender que cada um tem um papel fundamental no seu trabalho. Isso com certeza vai dar mais pertencimento para as pessoas vão se envolver no trabalho, você vai oportunizar que o grupo participe da construção, né, de uma maneira mais ativa. E conhecimento é para ser Exatamente. compartilhado e não guardado. É isso. No fim das contas, o conhecimento vai ser disseminado da maneira como a gente entende que deve ser. Então, acho que foi talvez um legado que a gente queria deixar. A gente precisa, no Paraná, olhar para a gente ter no nosso departamento artístico aqui do Paraná mais independência e autonomia, né? Desde essa parte de pesquisa, que foi o primeiro passo que a gente deu, a parte de avaliação de música nas danças tradicionais, a gente também já conseguiu hoje fazer um trabalho independente da comissão avaliadora que veio avaliar as danças. Isso é importante. Anseio muito que as próximas gestões consigam também nas danças tradicionais ter um trabalho de formação de tradicionalistas paranaenses que vivem aqui, que estão conosco, para que possa cada vez mais fomentar a nossa independência mesmo, né? Eu acho que a gente tem competência, hoje tem pessoas capazes e a semente está plantada, né? Eu queria muito deixar esse sentimento. Exatamente. Mas da comissão, calma que nós temos bastante coisa para falar. Então já que nós estamos falando de dança, vamos por alguma coisa, vamos fazer uma retrospectiva e trazer uma dança desse ano para nós? Então um pouquinho de dança para vocês e nós já voltamos com esse papo que está muito bom. Com vocês, Grupo Adulto, com CDG, Carretando a Saudade!
orfanato nas terras do Paraná. Marcados somos lados, saudades do dia, era toda que eu recordo, a vida cancelaria. Eu venho de teus gostas, eu te mamo a saudade, eu vim te ligando, eu só sou parte daqui. Quando meu beijo. E voltando, falando um pouquinho de comissão, né? E essa comissão dessa tua gestão de danças, né? Legal. Bom, eu tenho primeiro que agradecer ao Luiz Afonso Torres, que topou o desafio conosco no primeiro ano e continuar, né? Então ele já vinha também com o Luiz Otávio, acho que eles tiveram um papel fundamental na gestão do Luiz, nessa questão da reorganização, né? Da estrutura ali das danças tradicionais, de estabelecer novamente parâmetros que talvez fossem mais comuns a todos e todos entendessem, né? Agradeço muito por eles terem continuado. Isso com certeza deu bastante segurança para nossa gestão. Então agradeço ao Luiz Afonso, agradeço ao Paulo Gradaski, que no primeiro ano foi o nosso subdiretor de danças, ele também faz parte dessa equipe, e agora no segundo ano agradeço ao retorno do seu Valmir Bomer, voltou e esteve conosco também como um coordenador aí da Comissão Avaliadora de Danças Tradicionais e contribuiu muito, fantástica a participação dele, de todos eles, né? Então eu agradeço muito a esse pessoal, a gente sabe que é desgastante, a maioria deles faz milhares de quilômetros para vir para cada evento e a gente agradece muito por isso. Foi uma contribuição muito importante deles. Olhando para a parte de comissão, eu entendo que na parte de danças e também nas individuais, Bia, a gente conseguiu trazer para os participantes a tranquilidade da transparência. Eu acho que a comissão avaliadora ela tem uma função muito importante, né? Que ela trata ali com sonhos e frustrações e... É um ano inteiro de trabalho, né? Exatamente, e é o papel dela, né? Sim. E eu acho que a gente tentou sempre pautar por respeito, ética e principalmente por parâmetros idênticos e que ficassem claros para todos. Muitos quesitos que são avaliados, eles são muito subjetivos. São. E de fato, às vezes é muito difícil para o participante compreender porquê de algumas coisas, né? Mas a gente tem uma confiança grande de que o trabalho foi muito bem feito, assim, até porque a gente sempre foi muito aberto para receber os feedbacks e os retornos dos participantes, das entidades, e a imensa maioria dos contatos que a gente recebe é muito no sentido de elogiar, e eu até não esperava que acontecesse isso, e a gente recebeu muitos elogios sobre a condução, sobre o que foi avaliado, né? A gente passou por um momento, assim, muito, muito calmo no quesito avaliação. E isso eu reforço mais uma vez, assim, meu agradecimento à comissão avaliadora, por trabalhar sempre com uma retidão, com uma lisura, transparência, respeito uniforme em todos os eventos que a gente avaliou. E a gente agradece muito a eles por essa contribuição, porque eu acho que não é fácil, é desafiador, o cara fica lá 12 horas sentado avaliando, né? Num dia, depois dorme 4, 5 horas, no outro dia tem que ir de novo, cumprir o mesmo propósito, e não é fácil essa função, né, essa tarefa. E cumpriram com louvor, assim, então a gente realmente tem que muito agradecer. E além de tudo, a gente percebeu, é visível para quem acompanha, né, a evolução técnica mesmo dos artistas. E isso também tem a ver com a avaliação. Tem a ver com o que ele traz na planilha, né? Exato. Os instrutores estão lendo as planilhas, isso quer dizer que eles confiam no que a comissão está falando. E, Fernando, as pessoas não sabem, mas a comissão avaliadora estuda o ano inteiro. Você sabe disso, né? Mas a grande maioria não sabe. Semanalmente, ou de 15 em 15 dias, se reúnem. O pessoal da harmonia, o pessoal do indumentário, o pessoal da interpretação. Vamos estudar. Nós vamos estudar isso. Eles, né, é colocado, esse grupo. O que vocês acham? Foi avaliado desse jeito? Tá certo? Tá errado? Para que exatamente tenha esse respeito. E uma coisa que o Valmir falou, inclusive até nesse FEPART, ele sempre diz assim, cuidado, nós estamos lidando com sonhos. Exatamente. Você pode destruir o futuro de alguém.
o sonho, uma frustração. Então, sabe, para ter esse olhar de carinho. Exato. E essa comissão teve isso. Teve. Eu sou muito grato a eles. Eu aprendi muito com esse pessoal. Essa pauta deles semanal, né? Então, nas danças tradicionais, via de regra, a gente tem lá 3 quesitos principais, né? Que é correção coreográfica, harmonia de conjunto e interpretação artística. Então, eles tinham equipes especializadas em cada um dos quesitos. Sim, Tem essas equipes. Essas equipes têm encontros semanais. Esses encontros, eles são dirigidos por um dos autores do livro. E isso é muito importante, né? A gente tem um grupo de autores do livro. Né? Nos primeiros anos trabalhou conosco o seu Belloni. E agora, nesse último ano, trabalhou conosco o Rinaldo Souto, né? Então, são pessoas de reconhecido conhecimento, né? Relevante conhecimento, notório, que tem autoridade para falar sobre o tema e que são, de fato, pessoas que estão interessadas em ver o desenvolvimento de todos, né? E eu acho que isso é muito relevante. Então, quando a gente fica muito feliz de olhar num evento, ver que um grupo ou um participante individual também, o mesmo serve para as modalidades individuais, né? Esse estudo permanente, esse alinhamento de conceitos, né? Ver que um participante apresentou de alguma forma num evento, que ele recebeu o parecer dele na planilha, e que no outro evento ele olhou para aquele parecer e você perceber que ele se esforçou, que ele alterou, que ele fez diferente baseado no parecer. Que ele evoluiu. Ou seja, é muito interessante isso. Isso para mim é o trabalho... É gratificante. É a gratificação do trabalho de uma avaliação bem feita, né? E a gente conseguiu ver isso dezenas de vezes nessa gestão. Então isso, para mim, fico muito alegre, assim. Primeiro ponto, da gente ter a confiança dos participantes, de lerem as planilhas e de trabalharem baseado no que está nas planilhas. E depois a gente poder ver esse trabalho no palco, né? Quando eles vão se apresentar, das mudanças, das distinções, receber feedbacks de participantes, falar, poxa, olha só, a minha filha declamou assim, né, no rodeio tal, aí eu li a planilha dos avaliadores e trabalhei com ela o mesmo poema pro próximo evento, e daí no próximo evento, nossa, foi espetacular, e ela recebeu um troféu, ou recebeu um prêmio, ou foi muito mais bonita a apresentação, foi muito mais aplaudido, foi muito mais emocionante. Ou seja, a gente vê que isso é o que gratifica um trabalho de avaliação, né? Você poder contribuir. Eu vi nesse parte uma mãe vindo agradecer uma avaliadora. Olha só. Não, e a filha dela não pegou colocação, né? Mas da forma como que essa avaliadora tratou a filha dela. É isso que vale. É esse o resultado, né? Que nós queremos e que foi o que você conseguiu trazer e que essa comissão trouxe. Mas nós vamos fazer mais intervalinho, porque agora eu quero saber o porquê que o Fernando está saindo, né? Está nos deixando, o legado dele. Então nós vamos ter um pouquinho mais a nossa retrospectiva, um pouquinho mais de artística para você e daqui a pouco a gente volta. Canta a voz do musiqueiro num rancho de Santa Fé. Lume, a peiteira do preparo, mozilho pangaré. Branca, a bombacha de 2 panos que pra o baile acomodei. Uma faixa e um pala colorado que no ombro descansei. Trago um raio de lua no cabo da minha prateada, uma flor pra uma morena no meu jaleco bordada. Na estampa de bacana eu trago serena mirada. Negaceio da dança, logrador da madrugada. E vamos acordar.
acordeona tresilheira num rasguedo bem marcado. Dança com a taliba com a Maria num romance cadenciado. Grita um paisano lá na copa pelo vinho já golpeado. Brilha o olhar de uma morena junto ao canto arrinconado. Chora, a acordeona chora. Encosta o rosto morena bem na flor do meu jaleco e sonha com a primavera que adoçou nosso rincão. E no volteio da sala, no compasso alpargateado, vou te arlando no teu lado, jurando meu coração. Quantas vezes, meu amor, florerita do rincão, pela voz do musiqueiro, quis cantar minha paixão. Acordeona que ressona nessa noite de luar, fez um céu no teu sorriso, pra minha alma se abrigar, pra minha alma se abrigar, pra minha alma se abrigar. Não esquecendo que nós estamos comemorando 50 anos do MTG Paraná. É um ano memorável, com muitas comemorações que ainda estão por vir. Não acabou o ano ainda, né? Mas, então agora me conte o porquê, então, né, toda essa gestão que foi brilhante, que eu participei, bem próxima de você, né, Fernando? E não porque você está aqui, mas você foi muito elogiado. A condução, exatamente isso. E uma frase que eu gostei muito que você usou numa das conversas nossa, que você falou assim, não sou eu que decido sozinho. Eu sempre converso com os instrutores, com os coordenadores, e nós temos a decisão em conjunto, o que é melhor para todos, a coletividade. Eu acho que essa foi a palavra, coletividade e respeito foi a palavra que foi a base dessa tua gestão, que deu tão certo, né? E então por que pedir esse tempinho? Legal. Acho que sim, Bia, agradeço pelos cumprimentos aí e pelo teu trabalho junto com a gente também, foi fundamental. E eu acredito muito nisso, né? Todos nós somos voluntários, né? E amadores enquanto tradicionalistas. Então, sim, não há alguém que tenha o poder da sabedoria além dos demais. E a sabedoria nossa, ela é coletiva. Então, sempre que a gente pode trazer para a mesa mais informações e mais conhecimento e mais opiniões, a gente vai, com certeza, se tiver respeito, a gente vai ter uma decisão mais sábia. Isso eu acredito fielmente. E tentei trazer isso, né? Claro que a gente lamenta de não poder escutar mais pessoas, não ter mais oportunidades, mas faz parte. Eu acho que dentro das condições que a gente tem, a gente conseguiu trazer isso sempre que foi possível, né? E a gente, nessas conversas, a gente interage com muitas pessoas e aí começa a entender quais são os próximos desafios, quais são os próximos passos que o MTG precisa dar, que o departamento artístico precisa dar. E eu me deparei com algumas pautas, né, que vinham nessas conversas com as pessoas e algumas pautas das quais a gente não é capaz de tocar. E eu identifiquei isso, conversei muito com a Dani, né, que é a minha esposa, a minha diretora adjunta, e a gente entendeu que o momento do tradicionalismo agora, da artística, então, exige mais do que nós somos capazes de entregar. E eu acho que é um ato de reconhecer mesmo, de reconhecer a nossa limitação. A gente pôde contribuir com a nossa experiência profissional, inclusive, a parte de gestão. Eu acho que a gente conseguiu trazer, talvez, algumas melhorias para a gestão, para a organização, que eu acho que era importante, que a gente se baseia nas nossas experiências particulares, né, e profissionais de cada um. E acho que isso já está posto, né, já é um ganho, já está disponível para o MTG isso, para o movimento, para os eventos todos isso. Porém, é momento da liderança falar sobre inclusão. É momento da liderança trazer um olhar mais pedagógico para o tema da inclusão. Uhum. E nós não temos essa valência. Né? Nem eu, nem a Dani, nós somos de outra área. Eu não me sinto
nem um pouco preparado para dirigir uma conversa, uma conversa que vai sair resultados sobre um tema relevante, que na minha visão é o tema mais relevante do momento, que é a Sim. inclusão. Hoje os nossos regulamentos, eles não falam objetivamente, claramente na parte da artística, tá? Sobre a parte da inclusão, sobre a inclusão. Mas é um tema social hoje, Necessário. urgente na nossa sociedade. Uhum. E eu não me sinto capaz. Então, reconhecer isso é importante. E eu acho que o movimento vai ganhar com uma pessoa nesse cargo que tenha lugar de fala, né, como se diz, para falar sobre isso, né? E por isso a gente fez uma indicação, a gente espera que dê certo, para que continue um trabalho olhando para esse viés. Além disso, eu particularmente não acredito muito em reeleição. Eu prefiro respeitar os prazos regulamentares. Então eu também acho que em dado momento a gente ficar insistindo em continuar ocupando um cargo, a gente não vai mais em algum momento entregar o de melhor que a gente tem. Até porque a gente fica viciado, talvez, em algum comportamento, fica viciado em Incomodado em algumas coisas. algumas decisões repetidas que às vezes não deveria ser. Uhum. Então eu acho que, enquanto ser humano mesmo, assim, a gente chegou no nosso limite, ou até para não sair desgastado, para não causar um problema maior, um problema futuro pro MTG, por uma má gestão. Uhum. Eu acho que é bom a gente terminar a gestão entregando tudo que a gente tinha, com o máximo esforço possível, né, 100% de dedicação, mas a partir do momento que a gente não consegue mais entregar o 100%, eu prefiro não estar mais sendo a pessoa que vai estar lá na gestão. O líder. O líder. Eu acho que tem que abrir espaço para os outros, eu acredito. Formar novos líderes Eu também. acredito muito na troca, na transição, acredito na continuidade sem o continuismo, né? Uhum. Foi o que a gente tentou fazer com o trabalho do Luiz, a gente tentou continuar muito do que ele fazia, e fomos felizes por isso. Entretanto, acho que 2 anos é suficiente, a gente fez bastante, contribuiu bastante, que venham novas pessoas, que continuem levando, né? A gente sempre defendeu isso, acho que, se eu não me engano, na primeira vez que eu falei em público como diretor artístico, eu falei exatamente sobre isso, né? Que a gente vai aqui, vai levar mais um pouco, e como numa corrida de bastão, né? Vai A gente passando. vai levar mais um pouco e vai entregar para alguém que leve mais um pouco. Se lá na frente, um dia, a vida nos puser de novo numa situação em que a gente possa Seja- ajudar, Uhum. ou que seja solicitado ajudar, obviamente que a gente vai ajudar. Nunca vamos estar ausentes, né? A gente, como eu falei, a gente recebeu muito do tradicionalismo e a gente tentou trabalhar para devolver, e no fim das contas a gente devolveu um pouco e recebeu ainda mais, né? Porque a gente sai com, sei lá, centenas de amigos que eram pessoas que até então eram desconhecidas para nós, Distantes, né? distantes, ou sabia quem era, mas não tinha nenhum tipo de relação. E agora a gente pode chamar de amigos, de fato, né? A gente sai com centenas de novos amigos, a gente espera poder continuar participando dos eventos, frequentando. Não consegue Aplaudindo. sumir, não consegue largar, né? Não, a gente gosta, né? Faz parte da nossa essência. E a gente quer estar lá, aplaudindo os amigos, se emocionando com as apresentações deles, vivenciando isso de perto, né? Então, com certeza, lá estaremos. Mas o movimento, nesse momento, na minha opinião, ele precisa de alguém que tenha uma capacidade além da nossa, da minha, Da inclusão, mas de trabalhar essa pauta da da inclusão. inclusão. E por isso eu acabo aproveitando o encerramento do mandato do presidente, que inclusive ao qual eu agradeço pela confiança, seu José Haroldo. Então encerro com o mandato dele, encerro a minha gestão, a gente tenta entregar tudo, né? Ainda temos alguns compromissos, né? Como você falou, a gente precisa... nós conseguimos pela primeira vez, né? Via MTG, um apoio financeiro da Itaipu Nacional também. Nós precisamos ainda cumprir a parte protocolar, né? De prestação de contas e tudo. Uhum. Agora, isso ainda Faz parte ainda da sua gestão. é um compromisso nosso, nós precisamos entregar isso e Uhum. precisa ser aprovado pela Itaipu também. A gente está trabalhando para isso, né? Que foi uma porta aberta, isso também é uma coisa inédita dentro da artística do MTG do Paraná. Aprendemos também com isso, né? Estamos dispostos a orientar. E o que o Fernando e a Dani vão fazer agora é ficar à disposição dos amigos, né?
quem quiser conversar com a gente sobre qualquer coisa aí, a gente está 100% disponível, vamos estar apoiando da maneira que pudermos, diretores artísticos, aí, de entidades que queiram, de alguma forma, contar com o nosso auxílio para qualquer dúvida, para qualquer questionamento, patronagens, a própria nova diretoria do MTG que vier, nós estaremos dispostos a contribuir, a fazer toda essa transição e agradecemos muito, na verdade, principalmente por essas amizades que a gente construiu, porque isso Não tem preço. não tem preço, tem um valor inestimável. Na realidade, é grandioso isso, porque normalmente as pessoas não têm essa consciência de que eu já não estou 100%. Então isso é algo que tem que ser admirado, tanto em você quanto na Dani. E nós vimos o trabalho de vocês dois, foi assim, impecável. Parabéns novamente. E claro, para fechar com chave de ouro, né, eu não posso deixar que o meu diretor artístico não pelo menos cante ou declame para mim, né? Então eu pedi que o Fernando tocasse, vai tocar, não sei a surpresa, ele também não me contou, para que a gente possa encerrar esse ano, encerrar o podcast. Ano que vem, com certeza ele estará conosco, né? O bichinho quando morde, né, tá na essência, não vai sumir de vez. Quero ver mais ele cantando e declamando, porque ele é nosso campeão estadual das duas modalidades, né? Então, vamos estar sempre juntos. E parabéns pela sua pessoa, pelo homem que você se tornou, pelo marido que você se tornou e pelo diretor que você foi para nós. E agora, um pouquinho de música e arte para você. Costumam dizer os fracos que ao sistema dizem amém, que protestos em canções não dão camisa a ninguém. Mas um povo que se cala só dá força ao seu algoz, ou falando ou cantando, tem que ouvir em tua voz. Canta, meu povo, canta, tua voz é tua fortuna. Liberta tua garganta, tendo a rua por tribuna. Canta, meu povo, canta, semeando alternativas, pois as mentes sem ideias são terras improdutivas. Pois as mentes sem ideias são terras improdutivas. Canta, meu povo, e amas, pois de amares é capaz. Quem se sustenta no amor encontra seu direito à paz. Canta, meu povo, para que a nova pátria se construa. Senhores que nos consultem nos gabinetes das ruas. Canta, meu povo, canta, tua voz é tua fortuna. Liberta tua garganta, tendo a rua por tribuna. Canta, meu povo, canta, semeando alternativas, pois as mentes sem ideias são terras improdutivas. Pois as mentes sem ideias são terras improdutivas. Canta, meu povo, canta, meu povo, canta, meu povo, canta.